A gente está falando bastante em trabalhadores. Será que eu já posso chamar o Rafael Sanches? Ele está como advogada trabalhista e é claro que existe toda essa questão e decreto federal, inclusive, determinando algumas medidas aí nesse período de crise, de pandemia. Rafael Sanches, um bom dia para você. Quais as informações, então, a esse respeito? Oi, Paty, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Tarobá Comunidade, tanto pela TV Tarobá quanto pela Rádio Tarobá FM 101,7. Paty, a gente está aqui com a doutora Ana Paula da Silva, que é advogada trabalhista e vai, durante o nosso programa, tirar algumas dúvidas da população quanto aos direitos nesse período aí de pandemia do coronavírus, né? Bom, primeiramente, bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Rafael. Eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade, né? E pretendo aqui com você esclarecer as dúvidas da comunidade. Obrigado. Exatamente. Paty, já tem dúvida, sim, que já chegou por meio do nosso WhatsApp, né? O pessoal pode participar pelo 3315-1313, né? O WhatsApp da TV Tarobá. Seguinte, doutora, quem tem trabalho temporário vai poder ser dispensado ou vai ter um benefício do governo? Acho que a dúvida é do Ricardo, a dúvida é aquela questão, né? Eu sou trabalhador temporário, como é que vai ficar a minha situação se eu for dispensado eventualmente também? A medida provisória 927, que teve seu artigo 18 revogado pela medida provisória 928 de 2020, ela não trata especificamente sobre as rescisões. O que o Ricardo, eu acredito que ele queira saber, é se ele for dispensado, o que acontece com as verbas rescisórias? O que acontece com o acerto dele? Tem que ser pago normalmente. Tá? É óbvio que nesse período ou fora desse período, qualquer empregado que esteja trabalhando pode ser dispensado. O que não pode acontecer é que as verbas rescisórias deixem de serem pagas dentro do prazo legal. É isso que não pode acontecer. Doutora, inclusive a gente teve essa situação com os trabalhadores da Transporte Coletivo Grande Londrina, né? Eles tiveram o contrato suspenso, essa medida havia sido revogada pelo presidente Jair Bolsonaro, daquela medida provisória, né? Foi isso, Rafael. Isso causa até estranheza. Eu não ia comentar o nome da empresa por motivos éticos, mas já que você mencionou, eu agradeço, porque foi uma situação ímpar. O nosso presidente, ele promoveu o artigo 18, dizendo a respeito da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses sem remuneração. Mas no dia seguinte, ele revogou esse artigo. Mas, mesmo assim, a TCGL promoveu suspensões do contrato de trabalho de mais de 150 funcionários pelo período de 4 meses sem remuneração. No meu entendimento, na minha humilde opinião, um absurdo. Um absurdo porque, nessa situação, os empregados não poderiam requisitar do governo uma bolsa de qualificação. E extremamente absurda essa situação, especialmente porque o nosso presidente havia revogado o artigo. Então, eu achei, na minha humilde opinião, de uma insensibilidade muito grande. E doutora, acredito que tem chegado, inclusive, para a senhora muitas dúvidas, tem aumentado, inclusive, a demanda de pessoas com dúvidas nesse momento, né? Muitas pessoas com dúvidas acerca do que a empresa pode fazer, do que ela não pode fazer, como que ele pode fazer para se resguardar. E, graças a Deus, a gente ainda é uma atividade que nós podemos fazer, continuar exercendo a nossa atividade via o teletrabalho, o home office, né? E, à medida do possível, considerando a nossa sensibilidade ao momento que nosso país, o mundo vive, a gente procura atender essas pessoas. Mas, realmente, a procura aos advogados, especialmente trabalhistas, aumentou. Bom, Paty, a gente continua com a doutora Ana Paula da Silva aqui, advogada trabalhista. O pessoal vai poder mandar seu WhatsApp aqui no 3315-1313, tirar suas dúvidas. Se já tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente já, Paty, também. Mas a gente continua aqui com a doutora, aguardando. E também daqui a pouco a gente vai falar com o médico Flávio Santana, da 17ª Regional de Saúde. Também vai falar um pouquinho com a gente sobre os preparos da Secretaria Estadual de Saúde para receber os pacientes com coronavírus, sobre os novos números, enfim, daqui a pouquinho a gente volta, continua nesse bate-bola aqui, de dentro do estúdio para fora do estúdio, Paty, falando sobre, mais uma vez, debatendo sobre o coronavírus. Com você, Paty. Vou passar a bola, então, para o Rafael Sanches, que tem muitas perguntas a fazer para a doutora Ana Paula. Rafael. Oi, Paty. A gente continua, então, com as dúvidas para a doutora Ana Paula. Vou até ser bem rápido, porque tem muita dúvida. Vão ficar muitas para serem respondidas no tarobanews.com. Doutora, primeira dúvida é do
Paulo, deixa eu ver, é o Paulo mesmo, ele pergunta, o artigo 486 da CLT pode ser aplicado aqui em Londrina? Qual que é esse artigo, doutora? Bom, esse artigo ele prevê o seguinte: se houver a paralisação da atividade por determinação, decreto, lei de alguma entidade, ou seja, municipal, estadual ou federal, caberá a esse governo competente que determinou a paralisação o encargo de pagar uma indenização a essas empresas. Esse artigo estava meio que em desuso, viu, Rafael? Mas em se tratando nesse caso que nós estamos vivendo agora, eu acho que, na minha humilde opinião, é totalmente possível. Legal. Mais uma dúvida, então. Olá, estou completando 60 anos, sou aposentado e trabalho em uma empresa com registro em carteira. Se eu pedir demissão, a Caixa libera o FGTS total ou fica retido? Penso em pedir demissão porque já faço parte do grupo de risco diante do coronavírus. É a dúvida do José Vargas. José, em nome de Jesus, não peça demissão. A gente está trabalhando agora para manutenção do emprego. Se você pedir demissão, num primeiro momento você não vai ter seguro-desemprego e nem liberação do FGTS e pagamento de multa. A minha humilde sugestão é a seguinte: converse com a empresa. No sentido de que ela libere banco de horas, que ela libere férias, dê férias coletivas, antecipe, e nem que daqui a alguns anos, quando essa fase acabar, daqui a uns meses essa fase acabar, você tem que trabalhar eternamente, não peça demissão, porque todas as medidas que a gente está tratando aqui são de manutenção do trabalho, ok? Ok. Doutora, o salário deverá ser pago integral mesmo com a pandemia do coronavírus? É a dúvida do Michael ou Michael? Michael, respondendo a sua pergunta, nesse primeiro momento, os salários devem ser pagos integralmente. A possibilidade de redução salarial e pagamento parcial das verbas rescisórias é no sentido de extinção do contrato de trabalho por força maior, ou seja, o empregador ele não previu, a situação é inevitável, ele não concorreu para que essa situação acontecesse. E mais, isso afetou drasticamente a situação financeira da empresa. Então, só nessa situação ele pode extinguir o contrato de trabalho por motivo de força maior. Só nessa situação específica, nesse primeiro momento, a gente vai falar de redução salarial e pagamento de verbas rescisórias parcialmente. Mais uma dúvida. Bom dia, sou Isabel. As férias de 5 dias podem ser prorrogadas pelo empregador caso seja necessário? Isabel, pode e deve. O empregador que tiver condições, que prorrogue, que conceda, é a melhor forma das empresas que têm condição de atuar nessa crise de pânico, permitindo que seus funcionários fiquem em casa. Ainda que onere o bolso do empregador, não é demais lembrar que as férias poderão ser pagas aí até o 5º dia útil do mês subsequente e 1/3 de férias até dia 20 de dezembro, com o pagamento da última parcela do 13º. Então, a minha recomendação para as empresas que têm essa condição é que conceda mesmo. É banco de horas, é férias coletivas, é férias individuais. O importante é ficar em casa. Beleza. Última dúvida, então, dessa sequência aqui, doutora. Sou diarista, é a Ivone que está falando. Sou diarista. A patroa me dispensou esses dias de quarentena. Tenho algum direito de receber dela esses dias? Porque eu recebo mensal. O detalhe, né? Ela trabalha 2 dias na semana. Ivone, deve? Tem direito, sim. Você está em casa, acredito que está precisando de dinheiro. Você pode conversar com a sua patroa e pedir esses dias trabalhados aí, já que ela, nesse primeiro momento, suspendeu a atividade. Gente, a gente agradece demais a participação de vocês pelo 3315-1313. Tem muita dúvida mesmo, parte do telefone não para de vibrar. A gente volta aí com você, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho com o Dr. Flávio.